Mateus, capítulo 13, versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: Colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Agora, irmãos, versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo-lhe, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que lhe causar escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, a explicação da parábola do joio e do trigo, ela é muito clara, né? Jesus, ele contou a parábola, e depois ele explicou a parábola, e a explicação é muito clara, e Jesus está se referindo aqui ao fim dos tempos, né? Como vai ser. E aí, nesta noite, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é joio ou trigo. Qual a diferença entre o joio e o trigo. E nós vemos aqui que haverá um fim diferente para o joio e um fim diferente para o trigo. E quem disse essas palavras, quem contou isso, quem falou foi o próprio Jesus. Então, irmãos, quando Jesus fala, não há o que a gente questionar, né? Se fosse qualquer outro personagem bíblico que tivesse falado, Paulo, Pedro, sei lá quem for, a gente podia dizer: mas é a opinião dele. Mas foi Jesus que falou, então não há como discutir, né? É realmente o que vai acontecer. Não há interpretações. Jesus foi muito claro que haverá dois tipos de eternidade. Uma para o joio, outra para o trigo. Então, não há discussão. E muitas vezes a gente pensa assim: qual a relação, né? O texto diz que os dois, eles estão juntos. Eles estão juntos, mas há algumas diferenças entre o joio e o trigo. E há essa diferença que na parábola diz que eles notaram que o joio estava crescendo junto com o trigo. Então, porque há uma diferença, ainda que pouca, mas há diferença entre o joio e o trigo. E eu digo para vocês que há muita diferença entre o joio e o trigo. O trigo, ele é alimento. Todos nós sabemos que o trigo é alimento. Dele é feita a farinha, que serve para inúmeras coisas, né? Para o pão, para o bolo, para o biscoito, para tantas coisas o trigo serve. Então, o trigo, ele
ele é um alimento. Já o joio, ele é uma erva daninha. O joio, ele é uma erva daninha. Ele não serve para nada. Ele não produz nada de bom. Ele apenas é uma erva daninha que se mistura na plantação. Então, irmãos, queria conversar um pouquinho nesta noite para nós nos avaliar a nós mesmos. O que nós somos? Somos joio ou somos trigo? E se eu fizer essa pergunta, não vou fazer, tá, irmãos? Mas se eu fizesse, acho que ninguém aqui ia dizer, eu sou joio. Todo mundo ia dizer, não, eu sou trigo. Mas há características no trigo que diz que ele é trigo. Assim como há características no joio que diz que ele é joio. Então, nós precisamos entender o que são cada uma delas. Porque, irmãos, só vai ao céu quem é trigo, não vai o joio. E eu falo que aqui na igreja é mais difícil saber quem é joio e trigo, aqui dentro da igreja. Ainda que dê para perceber em algumas coisas, mas aqui dentro da igreja é bem difícil saber quem é joio e quem é trigo. Por quê? Por que aqui dentro da igreja é mais difícil saber quem é quem? A aparência aqui na igreja é de cristãos, né? Então, aqui na igreja, é muito fácil a gente confundir ainda mais quem é joio do que quem é trigo. Porque o que realmente distingue o joio do trigo são os atos. E esses atos que são praticados no dia a dia, não aqui na igreja. Porque aqui na igreja, ninguém fala palavrão, ninguém xinga, ninguém tenta passar a perna no outro. Aqui na igreja, ninguém faz esse tipo de coisa. Então, aqui na igreja fica meio assim, acho que todo mundo é trigo. Mas os nossos atos, irmãos, é que vão revelar, como falei, o trigo, ele é alimento. Se no meu dia a dia eu não sou alimento, estou correndo o risco de não ser trigo, né? Como assim eu ser alimento? O que eu passo para as pessoas? O que eu transmito para as pessoas? Eu transmito vida ou morte? No meu dia a dia. Na minha casa, né? No meu trabalho, onde eu estou. As pessoas olham para mim e elas veem vida ou elas veem morte? Uma aquela pessoa lá não dá para ficar perto. Da boca dela só sai coisa ruim. Às vezes, irmãos, tem pessoas que se dizem cristãos, que a boca é pior do que um que não é cristão. Fala palavrão, faz piadas indecentes, leva uma vida que ninguém diz que ele é filho de Deus. Aí ele se acha trigo. Então, quem vai demonstrar se eu sou trigo, não, é os meus atos, é a minha vida fora da igreja. No meu lar, com meus filhos. Eu sou bênção ou eu sou maldição? Como eu trato as pessoas? Todo mundo sabe, né? Como que os cristãos de Bereia, os cristãos foram chamados cristãos pela primeira vez, por quê? Porque eles pareciam com Cristo. Então, ser cristão é parecer com Cristo. No meu dia a dia, eu pareço com Cristo? A minha vida nós estamos que nem aqueles memes, né? Vocês já viram aqueles memes da internet? Paulo falando, sede meus imitadores, como é de Cristo. Aí tem um leãozão bonito, Jesus. Um outro não tão bonito, mas ainda bonito, Paulo. E daí do lado, um leãozinho raquítico, eu. Né? Eu acho que nós estamos mais ou menos assim, né? Porque, irmãos, nós
estamos e este mundo tem colocado na nossa cabeça, de que ser imitador de Cristo é impossível. Esse meme é engraçado e até parece inofensivo, mas o que ele passa é que o que Paulo colocou é inatingível. Eu não consigo atingir, porque, eu não sou um Paulo da vida. Irmãos, quem foi Paulo? Quem foi Paulo antes de ser o grande Paulo? Ele era cruel, ele era um assassino, ele era uma pessoa má. Ainda que ele achava que estava fazendo as coisas por Jesus, mas ele era cruel. Ele mandou matar Estevão. Ele estava junto quando Estevão morreu. Ele mandava prender mulheres, crianças, qualquer um que se dissesse cristão. Este era Paulo antes de Cristo. Aí tem o Paulo depois de Cristo, que todos nós admiramos, Aí, o que transformou a vida de Paulo? O que transformou a vida dele? O encontro com Jesus. O que me transforma? O encontro com Jesus. Então, esse negócio de que eu não posso ser um imitador de Cristo, é balela, irmãos. Porque o mesmo Cristo que mudou Paulo, é o que eu tenho na minha vida. Ele só mudou Paulo, ele não pode me mudar? Eu acho que eu não fui tão má quanto Paulo, Será que Deus não pode me mudar? Assim como ele mudou o coração de Paulo? Então, irmãos, vocês estão vendo que a gente se acostuma com coisas que parecem tão bobinha, É um meme da internet, eu mesmo dou risada com esses memes aí. Mas se nós pararmos para pensar, eles estão incutindo sorrateiramente, é uma mensagem subliminar, sendo colocada na nossa cabeça, de que a gente jamais vai atingir ser imitador de Cristo. Porque a gente não tem essa capacidade, é uma mentira diabólica, para nós nem tentarmos ser. Porque, irmãos, o que acontece quando a gente põe na cabeça que a gente não consegue alguma coisa? A gente nem tenta. Não, isso aí não é para mim, não. A gente nem se esforça, porque a gente já colocou na cabeça que aquilo para nós não dá. Então, o nosso esforço não vai ser grande. A gente não vai se esforçar, a gente não vai lutar, porque a gente já, na nossa cabeça, já está o negativo, O definido que não. Irmãos, isso é uma cilada maligna, porque quando a gente coloca na nossa cabeça que a gente não pode ser um Paulo da vida, que a gente não pode ser um imitador de Cristo, a gente nem vai se esforçar para ser. A gente nem vai procurar ser. Porque a gente já, não, isso aí era para Paulo. Não, se eu digo que eu sou cristão, então eu sou um imitador de Cristo. Eu sou joio ou sou trigo? As minhas atitudes vão demonstrar que tipo de planta eu sou. É fácil ser trigo? Não, Irmãos, é difícil ser imitador de Jesus. É difícil, porque exige de mim muita coisa. Exige o quê? Ser imitador de Cristo. O que exige de mim? Renúncia. O que mais? Obediência. Prudência. Sacrifício. Santificação. Mansidão, Fruto do Espírito. Tempo. Dedicação. É tanta coisa que exige de nós, A gente precisa de tanta coisa para ser imitador de Cristo. Mas Jesus, irmãos,
Ele veio, ele não teve só vida boa aqui. Aliás, o tempo que ele passou aqui foi uma vida de renúncia, de percas, de sofrimento. Então, eu digo que sou imitador de Cristo, mas eu não quero passar por nada dessas etapas. E qual a diferença do trigo para o joio? O joio, ele não tem obrigação nenhuma de ser alimento. Então, ele faz o que ele quiser. Ele não obedece regras, porque ele não precisa. Ele é uma erva daninha. E às vezes, irmãos, nós nos dizemos cristãos, mas agimos mais como joio do que trigo. Nossas atitudes não têm revelado que nós somos trigo. E isso, irmãos, é algo que nós precisamos lutar no dia a dia nosso. A nossa vida cristã, ela não é assim, eu aceitei Jesus, pronto, acabou, né? Vou para o céu. Não, a nossa vida cristã é uma vida que vai cada dia, né? Jesus disse, basta cada dia o seu mal, né? Isso significa que cada dia tem o seu mal e eu tenho que lutar contra este mal. Eu tenho que lutar contra as ciladas do maligno que vem para me destruir. É todo dia. E, irmãos, nós precisamos viver uma vida que condiz com aquilo que a gente diz que é. E, infelizmente, a gente tem visto assim o cristão dando um péssimo testemunho de cristão. Cristão que não paga suas contas, que fica devendo. Né? Cristão que escandaliza. Cristão que escandaliza, fala besteira, fala coisas que não convêm. Uma rodinha, ele que conta as piadas mais sujas. Cristão que fala palavrão, irmãos. Irmãos, eu estava falando essa semana, eu falei que Deus acabou com todas as nossas desculpas. Quando Ele nos dá o Espírito Santo, e com Ele vem o fruto do Espírito, Deus acabou com todas as minhas desculpas. Porque Ele me dá mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade, paz, amor, alegria. Então, eu não tenho desculpa de dizer, eu não consegui me controlar. Foi só meus 5 minutos. Isso é uma coisa, irmãos, que às vezes a gente se agarra para não mudar, para não deixar Deus tirar de nós aquilo que não serve na nossa vida. Irmãos, a conversão e a santificação que foi falado aqui, sem a qual ninguém verá o Senhor, é isso. É Deus ir trabalhando na nossa vida e arrancando, sabe? Aquilo que não presta de nós. Tirando. Quando a gente vem para Jesus, a gente tem coisas grandes que precisam ser arrancadas de nós. Né? E Deus arranca as coisas grandes. E com o passar dos anos da nossa vida cristã, Deus vai tirando aquelas coisinhas que parecem pequenas, mas que atrapalham a nossa vida cristã. Precisam ser tiradas. E essas coisinhas, irmãos, nós precisamos deixar Deus tirar. Porque se nós não deixarmos, então às vezes a gente arruma desculpa para não mudar. Eu sempre falo aqui, né? Tem gente que se diz cristão, mas tem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Irmãos, nós fomos chamados para sermos como Cristo. Independente de como eu fui antes de Cristo. Mas a minha criação na minha casa. Amém, irmãos? Isso é passado. O que Paulo diz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quer dizer, Paulo está dizendo o passado lá atrás, não importa mais. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação.
Então, às vezes, a gente não quer mudar a nossa vida. E a gente começa a arrumar desculpas. Ah, não, porque a minha criação, porque não sei o quê. Irmãos, eu sou descendente de italiano. Pensa numa raça, para falar palavrão. É o abençoado italiano. Lá no sul, que é muito de comunidade, né? Tem o italiano, tem o alemão, tem o polonês. Cada um tem a sua. Mas o italiano, ele é boca suja. Fala muito palavrão. E é algo até meio que natural, né? Eu cresci ouvindo. Não meu pai, porque meu pai, desde que se converteu, nunca mais falou. Mas eu cresci ouvindo palavrões. Mas isso não significa que eu tenho que repetir. Ah, porque é da minha, né? Da minha raça. É típico da minha raça fazer isso, mas eu não sou dessa terra. Meu reino é o céu. Hoje eu nasci de novo. Entende, irmãos? Eu nasci de novo. Nós temos um bebezinho ali, ó. Ele vai aprender, né? A vida. Ele não sabe nada da vida ainda. Ela vai começar a aprender o que é viver, né? E assim é a gente. A gente tem uma vida antes de Jesus e outra a partir de Jesus. Isso é nascer de novo. É a gente deixar tradições e coisas que não provêm de Deus para trás e agora viver uma vida, um novo nascimento. Eu vou aprendendo a viver como agrada a Deus. Se eu não abandono o velho homem, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Irmãos, tem muita gente vivendo em pecado e dando desculpa para o pecado. Ah, mas é só isso. É só esse pecadinho que eu cometo. Só esse pecadinho pode custar a eternidade. É só um pecadinho que pode custar a tua eternidade. E o texto aqui, a parábola do joio e trigo, Jesus deixa bem claro que quando os anjos vierem, acabou o tempo. Vai ser separado, vai haver a divisão. Acabou o tempo. Ah, quando os anjos vierem, eu vejo o que eu faço. Não vai dar tempo, irmãos. Não vai. Então, hoje em dia tem muitos cristãos, que se dizem cristãos, que são joio. Eles não levam uma vida diferente. No seu trabalho, eles são iguais a todos. No sentido de falar palavrão, participar de coisa que não deve, participar de festa e beber. Todo ano, né, tem festa de empresa, toda empresa faz. Geralmente, final de ano, festa de empresa. E aí? Como que você se comporta? Porque é lá que você tem que mostrar que é trigo. Não aqui dentro da igreja. É lá fora. E hoje, as festas hoje daí das escolas, né? Todos têm um santo ali no meio. É um propósito, né? Nessa época aqui tudo bem, porque é a festa junina. Mas fora dessa época também tem, sempre é alguma coisa. Então a gente que vai levar o neto ou os filhos lá, já vai preparado, ou se então não vai. Porque vai ser algo representando alguma coisa de lá. Que nem esse final de semana teve do meu netinho, ia dançar lá. Como que vai? Eu até fui levar, porque a mãe que foi, outros foi, eu fui lá, levei, mas eu fiquei ali esperando ele lá fora. Não tinha como, não tem. Tudo que eles vão vender ali é oferecido, alguma coisa ali é. Então, e é tudo. E você vê pessoas ali que, meu Deus do céu, né, que tá, irmão, paz do Senhor, não sei o que. Mas o problema hoje é que tem festa junina dentro da igreja. E se a gente fala alguma coisa, a gente que é ruim. Ou radical. Oi? Fogueira santa, né? Não fala festa junina, né? Arraiá gospel ou country, né?
tudo a mesma coisa. Só muda o nome, mas a essência é a mesma. Mas aí, se a gente vai falar, a gente quer o ruim. E aí, irmãos, esses mesmos que estão lá, dentro da igreja fazendo festa gospel, eles participam da festa lá fora da igreja também. Porque qual o problema? Se tem dentro da igreja, por que não vai participar da outra? Como você falou, a outra coisa consagrada. Né? Então, irmãos, onde está o joio? Onde está o trigo? Sede meus imitadores, como sou de Cristo. Foi isso que Paulo diz. Então, hoje a gente vê muita pessoa que diz que é trigo, mas ao seu viver não demonstra que ele é trigo mesmo, ele está mais para joio. Irmãos, nós devemos tomar cuidado com o nosso falar. Até mesmo, às vezes, dentro da nossa casa, a gente é agressivo demais. Ai, na hora do nervoso, e aí Jesus deixou de habitar em você na hora do nervoso? Ai, dá licença, Jesus. Agora vou eu. Tem cristão que está fazendo mais ou menos isso aí, né? Ai, Jesus, agora deixa que eu vou. Né? O velho homem vai voltar. Mas, irmãos, olha o que Paulo diz. Já estou crucificado com Cristo. Isso quer dizer, eu morri. O velho homem não existe mais, ele morreu. Ele está morto. Então, ele não morreu. Mas, às vezes, a gente se agarra a desculpas para não mudar, para não deixar Deus trabalhar no nosso coração, na nossa vida, nos transformar, nos levar a ser realmente trigo, a levar vida aonde a gente passa. Às vezes, isso acontece porque nós não deixamos Deus trabalhar na nossa vida, nós arrumamos desculpas para os nossos erros, falhas e pecados. Mais nada, irmãos. Mais nada. Se Deus falou que está errado, está errado. Isso não vai mudar, irmãos, até a vinda de Jesus. Seja ela breve ou não. Não vai mudar. O que é pecado lá no passado é pecado hoje, vai ser pecado amanhã. O homem tem tentado mudar. Mas isso é coisa do homem, não é de Deus. O homem tem dito que não é pecado, coisas que Deus diz que é pecado, mas isso é problema do homem. Deus não tem nada a ver com isso. Né? Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. Isso é coisa do homem. E quando vier os anjos para a colheita, aí vai ficar claro quem era o joio e quem era o trigo. Então, eu posso arrumar desculpa? Posso. E eu posso viver a minha vida arrumando desculpa para os meus erros e pecados. Acontece que quando vier a hora da colheita, acabou minhas desculpas. Também. E Jesus não vai dizer, tá bom, né? Irmãos, há um falso evangelho sendo pregado hoje, de que Jesus é muito bom, é só amor, é só amor, só amor, só amor. Que parece que Jesus está dando alvará para as pessoas cometerem pecado hoje. Porque Ele é só amor. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, considerai a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom? É. Mas Ele é severo. E sabe, irmãos, se você fala assim, mas como é o Deus severo? Vai no Antigo Testamento, lá vocês vão ver o Deus severo. Tem muita gente que não gosta do Antigo Testamento. Eu, em particular, amo o Antigo Testamento. Amo demais o Antigo Testamento. Mas você quer saber como é a severidade de Deus? Olha para o Antigo Testamento. Ali está o Deus severo. O Deus que não deixava para amanhã. Não deixava barato, não. O Deus que a pessoa fazia, ele então, tchau.
né? A severidade de Deus está aqui na Bíblia, no Antigo Testamento. Hoje nós temos a bondade de Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo, numa era da graça, que o que acontece? A gente erra e não acontece a punição imediata. No Antigo Testamento, pecava, a punição era quase que imediata, né? Pecou, morreu. Pecou, era punido, né? Hoje não há isso, porque nós estamos vivendo o tempo da graça. Não significa que não tem punição. É isso que o cristão de hoje tem esquecido. A punição continua. E é o inferno. A punição continua. Ela só não é imediata, mas ela continua. Então, hoje tem se esquecido isso. Tem se levado uma vida cristã porque não acontece. Por exemplo, irmãos, para nós entendermos a severidade de Deus. Eu já falei aqui, meu personagem bíblico, fora Jesus, claro, que eu admiro demais é Moisés. Porque a intimidade que Moisés tinha com Deus é algo fora do normal mesmo, né, gente? Só Moisés, né? Poxa, ele conseguiu ver Deus, ainda que de longe, de costa, mas olha o que ele viveu, Moisés. Ele viu as pragas, ele foi o autor, né, por ali que estava à frente das pragas no Egito. Ele viu o mar se abrir. Olha, e aí Moisés comete um pecado, um erro. E o que acontece com Moisés? Não entrou na terra prometida. Vendo com nossos olhos humanos, a gente não pensa assim, mas Deus podia dar uma chance para Moisés, né? Deus foi muito duro com Moisés. Porque o erro dele nem foi assim, né? Que ele pecou que nem Davi, né? Porque não foi um pecado que nem Davi fez. O Senhor também tentou matar Moisés depois que ele foi na sarça, e ele esqueceu de circuncidar o filho dele. Se não fosse a esposa dele, o Senhor tinha o matado lá na hospedagem. E olha quem foi Moisés depois disso. Isso mostra, irmãos, que Deus não tem nem preferidos não, tá? Só Jesus é o preferido dele mesmo, mas Deus não tem preferido. Ele é tão de Deus que pode pecar, isso não existe, viu, irmãos? Para Deus isso não existe. Ele é tão de Deus e ele não pode pecar. Porque se a gente for ver a história de Moisés, é uma história inspiradora. Mas por causa do pecado que ele cometeu, ele não entrou na terra prometida. Isso não é severidade? E no pobre de nós, que não chegamos nem aos pezinhos de Moisés, irmãos. Não chegamos nem na unha do dedão do pé de Moisés. Vamos achar que nós podemos fazer o que quiser, que está tudo bem, que Deus aceita, né? Que Deus não vai ser severo e que na hora da morte eu vou para o céu, vivendo como Deus não quer que a gente viva. Isso é uma enganação diabólica. Isso é algo que Satanás tem pregado, irmãos. Isso é falado muito e é uma verdade. Satanás não tem a intenção de nos tirar da igreja. Tanto faz para Satanás se a gente está dentro da igreja ou não. Ele quer nos tirar da presença de Deus. Ele nos tirando da presença de Deus, tanto faz se a gente está dentro da igreja ou fora dela. Tem cristãos que acham que vir no culto já fez o que era preciso para ir para o céu. Não fez, irmãos. Vir no culto é apenas o momento de eu dar a Deus um tempo do meu dia, da minha semana. Mas não é isso que me leva para o céu. É como eu vivo o dia a dia que me leva para o céu. Mas tem, e esse cristianismo que se prega hoje em dia, né, facilitado demais, é isso. Por quê? As pessoas vêm aqui no domingo, tem uns que vêm só na ceia, o resto do mês fazem o que querem,
E aí você pergunta assim para mim, mas eles não estão participando da ceia indignamente? Estão participando da ceia indignamente, porque eles participam da ceia em pecado. Mas, irmãos, eles estão em pecado, eles já estão no inferno. A ceia, tomar a ceia indignamente para eles, não reverte, né? Eles já estão rumo ao inferno. Eles só estão aprofundando mais o caminho deles para o inferno. Mas eles já vivem em pecado o mês inteiro. Eu conversando com um rapaz católico lá no meu trabalho, ele falava assim para mim, eu não vou na igreja crente, de vez em quando eu vou na missa, eu vivo de boa, estou tranquilo, faço tudo certinho, não tem perseguição nenhuma, tudo de boa. Aquele irmão lá que vai na igreja, todo dia ele reclama de uma coisa, todo dia ele faz isso, todo dia ele faz aquilo. Por que não acontece isso? Eu falei assim, porque ele é perseguido, porque ele serve ao Senhor Jesus. Se ele não servisse, ele não ia ser perseguido, que nem você não persegue, você não serve o Senhor. Então você não é perseguido, porque você já é dele. Então não tem por que perseguir. E ele não concorda. Não, eu vou na igreja, eu vou na missa, eu rezo. Também. Então você não persegue, você não serve a Jesus. Você fala só, mas você não aceitou. Então você não é perseguido porque já é dele. Exatamente. E, irmãos, e nós precisamos entender, vida cristã não é vir aos cultos. Vida cristã é muito mais profundo do que hoje se tem falado. E aí a gente vê o Brasil afundado em escândalos e corrupção e tanta porcaria. E aí, porque tem tantos cristãos no Brasil. Tem mesmo? Tem mesmo. Se o Brasil tivesse cristãos verdadeiros, ele não estaria do jeito que está hoje. Mas é só nome de cristãos. É tanta invenção. Meu Deus do céu, a internet começou a mostrar umas coisas aí no meio gospel. Que misericórdia, né, gente? Tem umas coisas que não... Sinceramente, eu falo para Isaías. Que esse dá vontade de pegar um pau santo, né, irmão? E vai se converter. Que é isso? Vocês viram um pastor que se veste parece um papa? Que aberração aquilo lá. O culto dele parece num centro. É uma aberração. Mas, irmãos, como tem gente que segue? Como pode? Por quê, irmãos? Porque não conhecem a palavra de Deus, não querem conhecer. Não querem conhecer. Porque a palavra de Deus é confronto, não é, Rogério? Você vai fazer o devocional e o que acontece? Há um soco do seu estômago. Porque a palavra nos confronta. E ela diz, você está errado, você está fazendo errado, isso aqui está errado. Por que hoje ninguém mais quer ler a Bíblia? Porque ela nos confronta. Nós ficamos face a face com a verdade. E aí, acabou a nossa desculpa, né? Acabou as nossas desculpas. Mas não sei. Eu acho. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, acaba os nossos achismos, né? Acaba as nossas razões, né? Como é ruim, né, irmãos? Quando a gente acha que está abafando na razão. Aí a gente vai para a Bíblia e volta tudo murcho, né, irmã? E não tinha razão nenhuma. Eu não tinha razão, não. Mas é isso. Porque, irmãos, nós vamos passar a eternidade com Deus, que é santo, perfeito e justo. E Ele não vai querer junto dele pessoas que não viveram conforme Ele quer. É uma enganação. É uma enganação maligna. Nos dias de hoje, dizendo que você pode viver do jeito que você quiser. E no final você vai para o céu. Não vai. A parábola do joio e do trigo deixa claro que não vai.
que não é assim. Quem que falou? Jesus falou que não é assim. Não tem discussão, irmãos. Hoje em dia se prega esse evangelho humanista, né? Que no final, Deus é tão bom que no final todos vão ser salvos. Aquele filme A Cabana, que tem livro, o livro é best-seller e tudo mais, pregou muito essa visão humanista. Porque se vocês lerem o livro, eu li o livro, assisti o filme, vocês vão ver que a visão é essa, de que Deus é bom. Como que Deus vai desprezar um filho? É essa a visão. Mas a Bíblia diz que Deus só tem um filho. Quem é? Ah, o filho é Jesus. E aqui, diz aqui, né? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente. E aí, na explicação da parábola, ele diz assim: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Ele estava se referindo a ele mesmo. Deus só tem um filho, que é Jesus. Nós somos o quê? Filhos por adoção. Esse é o primeiro ponto. Nós somos filhos de Deus por adoção. A Jaqueline não é minha filha. Para ela se tornar minha filha, eu tenho que ter um processo de adoção, né? E aí, depois de um processo de adoção, se der tudo certo, aí eu posso dizer que ela é minha filha. Caso contrário, ela não é minha filha. Eu posso até gostar e querer ela como filha, mas existe um processo que precisa ser seguido para que ela se torne minha filha. Assim somos nós com Deus. Nós somos filhos por adoção. Existe um processo. Esse processo é a conversão. E é nesse processo que diz se somos ou não filhos de Deus. Se somos convertidos ou não. Então, quando Jesus vai subir ao céu, as últimas palavras dele, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, porque todos somos criaturas de Deus. Isso envolve o humano, os animais, tudo, a natureza, tudo é criação de Deus. Então, todos são criaturas de Deus. Quem falou isso também? Jesus. Se todos fossem filhos de Deus, Jesus dizia: vão e preguem a todos os meus filhos. Ele falou: não. Vão e preguem a toda criatura. Aquele que crê, que se converter, nós somos adotados por Deus. Mas o filho adotado, ele tem tanto direito quanto o filho legítimo. Não é? Judicialmente, o filho de adoção, ele tem os mesmos direitos que o filho legítimo. É por isso que nós vamos para o céu. Porque o mesmo direito que Jesus teve e tem, que é estar com o Pai, nós também temos, pela conversão em Jesus Cristo. Nós também ganhamos o céu quando fomos adotados por Deus. Mas a questão é, Deus me reconhece como filho? Porque assim, ó, é muito fácil eu chegar e falar: eu sou filha do Marcelo. Eu posso falar. Ele me reconhecer como filha é outros 500. Né? Tem que passar pelo DNA, né? Tem que passar pelo teste do DNA. Hoje, ficou difícil esse negócio, né? Antigamente era um teste sanguíneo, né? Que dizia paternidade, mas não era confiável ainda, né? Hoje não, hoje tem o DNA. Não tem como, é confiável. Então é assim, irmãos. Eu posso dizer que eu sou filha de Deus, mas Deus me reconhece como filha? Deus, quando olha para a sua plantação, Ele me vê como joio ou como trigo? Como eu sou vista pelo Senhor da Seara? Como eu sou vista? Então, irmãos, é isso. Quem nós somos realmente diante de Deus.
é o que vai contar quando vier a colheita. Se eu sou joio ou se eu sou trigo. Eu posso até viver no meio do trigo, eu posso até parecer o trigo, eu posso até dizer que eu sou trigo. A questão é que na hora da colheita vai se separar. E aquele que vai fazer a colheita, ele sabe muito bem qual é o joio e qual é o trigo, ele não vai ser enganado. Hoje eu posso enganar vocês, eu posso enganar as pessoas, como a irmã disse, às vezes a gente se preocupa tanto, né? Com o irmão que esquece que Deus vê tudo, né? Mas a gente não tem esse temor a Deus, a gente às vezes tem temor das pessoas. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino dos céus. O que é o embaixador? O embaixador é o representante de um país. O Brasil tem embaixador em tudo quanto é país. E ele representa o Brasil. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino do céu. Então, o embaixador do Brasil a outra nação vai saber como é o Brasil pelo seu embaixador, pelo que ele fala do Brasil, pelo que ele mostra do Brasil. Se o Brasil é bom, não é? Está na mão do embaixador falar bem, mostrar o seu país, dizer sobre o seu país. Nós somos embaixadores do reino dos céus. O que nós temos falado desse reino? Nós temos representado bem o reino dos céus? Vou dar um exemplo aqui. Todos nós conhecemos os Estados Unidos, um dos países de primeiro mundo, um dos melhores para se viver no mundo. E se hoje a gente pudesse escolher entre o Brasil e os Estados Unidos para viver, mas nem pensava duas vezes, né, Marcela? A gente escolheria os Estados Unidos. Por quê? Porque a gente sabe o que tem lá. Porque alguém nos revelou, porque a gente ficou sabendo que lá é melhor do que aqui. Irmãos, quando a gente vê algo assim, né? A gente sonha com aquilo, não é verdade? Se eu pudesse. Se eu pudesse. Você e eu somos responsáveis para falar do céu, para mostrar o céu, para fazer com que as pessoas queiram o céu e que elas desejem ir para lá também. Somos embaixadores do reino dos céus. Temos sido embaixadores do reino do céu. Nós temos levado pessoas a querer o céu ou a fugir dele. Como tem sido? E aí a gente diz, não, porque eu sou trigo. Você é trigo mesmo? Você é trigo mesmo? O trigo gera vida. Enquanto o joio, ele é apenas uma erva daninha, ele não serve para nada, ele vai ser queimado, jogado fora. Ele não tem utilidade nenhuma. Qual tem sido a nossa vida com Deus? E se ainda há resquício do joio na nossa vida, para nós jogar fora o mais rápido possível. Porque quem vai fazer essa separação vai ser Deus. Irmãos, temam. Isso é para trazer temor para nós. Porque eu ainda posso ser, mas eu gosto dele, eu não vou. Né? Eu tenho afinidade com ele, eu não vou jogar fora ele. Mas Deus não vai olhar com esse olhar. Deus não vai olhar assim. Ele não me quis. Eu dei tanta oportunidade. Ele estava ali no meio do trigo. Ele teve tanta oportunidade, mas ele não quis. Agora eu também não quero. Lembra quando Jesus disse, os que estiverem na minha esquerda, vos direi? Apartai-vos de mim, malditos.
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Ah, mas em teu nome fizemos isso e aquilo, mas praticar a iniquidade. Eu falo isso porque eu estou perguntando isso para tirar da nossa mente, porque existe um pensamento no meio cristão, assim, quem é de Deus é de Deus. Quem não é de Deus, não é de Deus. Assim, como se tivesse, como crer na predestinação. Então, por assim, olha, isso é muito comum, né? A pessoa fala assim, olha, passou pelo... Pode o calvinismo prega a predestinação. Pode passar pelo que você passar, mas se você é de Deus, você vai ser chamado de volta. Por exemplo, assim, alguém que foi chamado, se converteu, aí foi para o mundo. Nega Cristo, vai fazer o que quiser. Olha, mas não esquece que você tem promessa de Deus, viu? Porque você é de Deus, então você vai voltar. Então, eles têm aquela esperança que como realmente fosse dessa forma. Tem aqui os joios e tem os trigos. E quem é trigo, e quem é joio vai ser joio pro resto da vida e não vai mudar. Porque é como se fosse assim, realmente já escolhidos antes mesmo do julgamento final. Então, tem essa visão. Essa visão é a visão calvinista. O calvinismo, ele não crê no livre-arbítrio. O calvinismo acha que quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo não tem chance, digamos assim. Não é uma visão antibíblica. Porque Jesus não diz, quando ele vai subir ao céu, que eu citei o texto, e de pregar o evangelho a todos. Se Jesus dissesse, não, tem os predestinados, ele não ia mandar pregar para todos. Essa visão é calvinista. E até essa semana eu vi um vídeo muito bom falando sobre isso. Uma hora dessa eu vou trazer para a gente pôr aqui para entender. Nós, Batista Independente, a gente segue mais a visão arminiana. Mas eu não creio muito nessas visões arminiana e calvinista. Eu creio na Bíblia. Sou mais a Bíblia mesmo. Não teria sentido para o calvinista, exatamente, mas o calvinismo prega muito isso. Quem foi Calvino? Calvino foi um teólogo, assim como o arminiano também foi um teólogo. Né? Então, assim, por exemplo, uma teoria, cita aí para Marcelo, fugiu da mente uma teoria aí. Qualquer teoria aí, do Big Bang, é uma teoria, um homem inventou essa teoria. Entendeu? É uma teoria, é uma forma de pensar. Assim é o calvinismo e o arminianismo. Um teólogo, um estudioso, ele tem argumentos, porque toda teoria precisa de ter argumentos, né? Mas, irmãos, eu fico com o que a Bíblia diz. E o calvinismo prega isso, irmão, tipo assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, eu posso sair, pecar, fazer o que eu quiser, mas eu estou salvo. Não é o que a Bíblia diz. Não, o carimbo para nós é o Espírito Santo. Esse é o carimbo. Esse é o selo, né, que Jesus nos deu, é o Espírito Santo. Sansão não era um escolhido de Deus desde o nascimento? Ele era um escolhido de Deus desde o nascimento. O que aconteceu com ele quando o Espírito Santo deixou ele? Então, irmãos, o selo é o Espírito Santo. A partir do momento que o Espírito Santo sai da nossa vida, Deus não tem mais nenhum compromisso com nós. Foi isso que aconteceu com Sansão. Ele quebrou um monte de regrinhas, de princípio que Deus tinha dado para ele. A gente se baseia na história de Sansão, quando ele cortou o cabelo, o espírito saiu dele. Na verdade, esse foi o último ato. Ele já tinha quebrado vários princípios. O Rodolfo Abrantes fala uma frase muito, muito legal, que eu acho. Ele fala assim, o princípio que você quebra, quebra você lá na frente. O princípio que você quebra, te quebra lá na frente. É uma verdade. Foi isso que Sansão fez. Ele foi quebrando uma coisa atrás da outra. O cabelo era a última. Tanto que quando ele acorda, que tinha cortado o cabelo, diz o texto que o espírito tinha se retirado dele e ele não percebeu. A força não era dele, era de Deus. A capacidade que ele tinha não era dele, era de Deus. Tem muito cristão, que nem Sansão, quebrando princípio e achando que vai viver de vento em popa, porque acha que é ele.
Irmãos, sem a bênção de Deus, Deus na nossa vida, nós não somos nada. A gente pode se dar bem um período de tempo, mas depois, né, a casa vai cair. Isso que tem matado muita gente, irmã Yolanda. Homens que eu creio que eram de Deus, mas deixou orgulho. A Bíblia já diz que o orgulho né, precede a queda. O sentimento que mata é o orgulho, gente. Por isso, irmãos, não deixe o orgulho tomar conta do seu coração. Não deixe, por motivo nenhum. Porque o orgulho, vou citar aqui, ó. O homem que era homem de Deus, Caio Fábio. Homem de Deus, era. O orgulho subiu o coração, a vaidade subiu o coração. Deixou de ser um homem de Deus. Nós temos vários cantores gospel que começaram muito bem, mas o orgulho subiu o coração. E hoje... Então, irmãos, é isso. A gente tem que ter a capacidade nossa, vem de Deus. Não é nossa. É para a glória dele. Não é para minha. Tem pessoas também que Deus dá o dom de interpretação, aí elas começam a fazer divulgação. Né? Que vai lá e vai orar e Deus vai revelar. Meu Deus, é usar o dom. Não é para isso que Deus deu o dom, não. Deus deu o dom para a edificação da igreja. Não é para me usar como eu acho que é. Outra coisa que a gente vê muito no neopentecostalismo. Eu falo em línguas. Alguém mais aqui ora em línguas? Amém. Glória a Deus. Mas vocês me vêem alguma vez pregando ou dando estudo falando em línguas? Porque o dom de línguas não é para isso, irmãos. O dom de línguas me edifica só eu, não edifica a igreja. O que a gente vê no neopentecostalismo? O pastor está pregando e falando em línguas. A igreja não entende o que ele está falando. Ele está mostrando uma espiritualidade que às vezes ele nem tem, porque o dom é irrevogável. Né? Ah, mas o viciado lá da Cracolândia foi lá e ele orou em línguas, pois ele é um desviado e Deus deu o dom para ele e ele tem o dom. Isso significa que ele vai para o céu. Dom não é sinônimo de ir para o céu, irmãos. Entendeu? Então, não confunda. Não confunda. Então, nós precisamos ser trigo e não joio. Como nós estamos? Quando vier o ceifeiro, para onde nós vamos? Para onde eu vou? Então, que a gente possa colocar a nossa vida em ordem e sermos trigo, gerar vida.